acontecer. E podia ser com qualquer um aqui. Eu tô entre várias pessoas, né, que eu conheço, até pessoas que eu não conheço, amigos, conhecidos, na internet, pessoas que eu estudei no primário, no pré, têm vindo falar comigo, pessoas que eu jamais imaginava que vinssem falar, até mesmo na minha sala aqui na PUC, o WhatsApp, eu virei o assunto no WhatsApp da sala, e as pessoas me apoiando. E a primeira coisa que eu queria falar era agradecer a solidariedade de todo mundo, de todas as pessoas. Acho que no ano passado, em 2013, algo de novo aconteceu nesse país. Aquela ideia de que tudo ia bem, de que o governo era bom e que as pessoas estão satisfeitas, acho que caiu por terra. Acho que a realidade, de fato, pelo qual o nosso país passava foi à tona, né? A realidade da pobreza, a realidade da criminalização da juventude negra na periferia, a realidade da juventude, que sua em maioria não está ainda na universidade, a realidade das mulheres, que diariamente são encoxadas, são estupradas, a realidade dos homossexuais, que diariamente são assassinados nesse país, a realidade do povo brasileiro, que diferentemente do que o governo fala, nos seus pronunciamentos, diferente do que a Globo mostra nas novelas, nos programas de TV, é um povo que não está satisfeito, que não está bem, e que, muito pelo contrário, está passando por uma situação muito difícil, econômica, social, e que não à toa agora em 2014 a luta continua, né? Acho que no início do ano a gente viu aí, né, sendo noticiado na imprensa uma greve dos garis do Rio de Janeiro, uma greve que eu acredito que muitos não imaginavam que a gente pudesse ver acontecer, né? Centenas de trabalhadores negros invisibilizados na nossa sociedade pararem de trabalhar, enfrentarem o racismo, enfrentarem a opressão que eles sofrem diariamente, levantarem a cabeça, se tornarem visíveis na nossa sociedade e lutarem pela sua vida, pelo seu emprego e saírem vitoriosos. Mas aí não parou por aí, né? A gente viu a greve dos rodoviários, trabalhadores também muito invisibilizados, em que são ofendidos, muitas vezes, todos os dias, que são desvalorizados, que também pararam essa cidade, demonstrando aí a força que eles têm. E agora, recentemente, a gente viveu a greve dos metroviários, uma greve muito importante, uma greve que quase quebrou o recorde, né, de dias parados da categoria. Uma greve que teve apoio de mais de 70% da população dessa cidade e que mostra, de fato, por um lado, a indignação das pessoas diante da realidade, mas, por outro lado, um sinal de esperança, de mudança, da possibilidade de transformação. A gente está há 2 dias, né, da Copa do Mundo, e diferentemente do que hoje eu vi na TV, né, na Globo, a comemoração, a alegria, a tentativa de dizer que o brasileiro está no clima da Copa, a gente está aqui hoje mostrando o outro lado, né, o lado da realidade, o lado de que a que custo o governo, tudo que ele está fazendo, a que custo para garantir essa Copa do Mundo de acontecer. E é mais significativo ainda pensar no estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, que já é conhecido por ser inimigo dos pobres, dos trabalhadores, dos movimentos sociais, com uma repressão violenta, diária, cotidiana, contra os pobres, contra os negros, contra as mulheres, contra todos os LGBTs. Aumentar numa escalada gigantesca a repressão num nível em que jamais se viu. E eu acho que o dia de ontem foi o dia em que isso mais se expressou.
Eu participo do movimento estudantil, do movimento social há muito tempo, antes de estar aqui na PUC, e eu nunca vi, na minha vida, a tropa de choque impedir de uma manifestação começar, de uma manifestação acontecer, como ontem aconteceu na estação Ana Rosa do metrô. A manifestação não pôde nem começar. Uma manifestação pacífica, uma manifestação por direitos, por transporte, por apoio à luta dos metroviários. E foi ali, naquele momento de indignação máxima, que eu e outros companheiros, a gente decidiu que a gente tinha que fazer alguma coisa, porque a situação tinha chegado num patamar inaceitável. Foi ali que a gente decidiu ir para a Secretaria de Segurança Pública e fazer um ato simbólico, pacífico, um ato que não foi a primeira vez que tentaram fazer, não foi a primeira vez que fizeram. Muitos já fizeram, inclusive muitos fizeram e ninguém nem ficou sabendo que fizeram. Que foi se acorrentar na porta de um prédio público. Prédio público, né? E quando a gente chegou lá, com a indignação ainda maior, né, da notícia dos 13 metroviários detidos, né? Algo inaceitável também. A gente foi se acorrentar na porta, eu e uma outra companheira, e a polícia chegou com uma truculência gigantesca. A companheira que estava comigo conseguiu fugir, felizmente, porque senão ela teria passado também pelo que eu passei. Um policial me imobilizou, me jogou no chão, me algemou, decretou voz de prisão. E ali eu sabia que eu estava preso. E que eu ia para a delegacia, e tudo que a gente vê aí, né, infelizmente acontecendo nas manifestações pelo país. Agora, o que eu não esperava também aconteceu. O policial me levantou e me levou para dentro do prédio da Secretaria de Segurança Pública. Logo do outro lado da porta eu encontrei um corredor escuro. Eu fui obrigado a ficar com a cabeça baixa, agachado num canto, numa parede. E ali eu comecei a entender que eu ia passar por algo que eu não achava que eu fosse passar. É muito difícil falar sobre isso, muito mesmo. Eu sofri uma tortura psicológica que eu jamais imaginei, não desejo que ninguém passe. Fui xingado de tudo que vocês possam imaginar. Fui muito agredido fisicamente, para além da hematoma que vocês veem no meu olho. Eu estou com outras marcas também no meu corpo. Tem uma marca no meu braço, aqui, não sei se dá para vocês verem. Eu tenho outras marcas pelo corpo. E ali eu achei que eu pudesse morrer, assim, de verdade. Porque eu estava num local em que ninguém sabia que eu estava, nem mesmo os meus companheiros, que eu tinha visto há 5 minutos atrás, sabiam que eu estava ali. A minha família não sabia, ninguém sabia. E eu estava dentro do prédio da Secretaria de Segurança Pública. Se ali estavam me batendo, o que mais poderiam fazer ali? Tudo. E eu poderia ser mais um que desapareceu e que podiam ter encontrado morto depois, como acontece diariamente nas periferias desse país. E aí eu fiquei mais assustado ainda ali, sofrendo as agressões, quando um policial perguntou se naquele prédio tinha uma sala em que não tinha câmera de filmagem. E aí tinha a sala e me levaram para aquela sala. E naquela sala o policial falou que ali ele ia fazer o pelado comigo. E aí naquela sala o policial abriu meu moletom, abriu a minha calça, tirou a algema e ordenou que eu ficasse pelado, que eu ficasse sem roupa nenhuma, rapidamente.
Sem roupa, de frente para os policiais. Eram 6 policiais, uma mulher bem vestida e um senhor bem vestido socialmente. Nenhum deles emitiu nenhuma palavra, em nenhum momento, só ficavam olhando eu apanhar. Ali, pelado diante dos policiais, eles pegaram meu celular e queriam saber quem era cada uma pessoa da minha agenda telefônica. E se eu não falasse, eles ameaçavam me agredir. E o meu celular ligado, a cada momento que alguém me ligava, porque as pessoas estavam querendo saber onde eu estava, eles exigiam saber quem era aquela pessoa, como ela era fisicamente, onde ela morava, o que ela fazia. Perguntaram quem era meu pai, quem era minha mãe, onde eu morava. Chegaram até a dizer que eles iam acabar com a minha vida, que eu jamais ia conseguir me formar nessa universidade, que por eu ter feito o que eu fiz, eu jamais teria o título da OAB, e que eles iam fazer de tudo para eu ficar preso. Eles também foram muito homofóbicos comigo, muito. Me xingavam de viado o tempo todo, zombavam do meu jeito, de como a minha cabeça estava abaixada, do fato de eu estar de cócoras, e pelado, e eu nu, né, na frente deles, fui obrigado a fazer exatamente aquilo que as pessoas têm que fazer quando querem entrar no presídio, né, fazer o agachamento. Eu tive que fazer agachamento 3 vezes na frente deles, e eles tirando sarro, zombando, me humilhando. Depois eles permitiram que eu me vestisse de novo, me algemaram de novo, me devolveram para o corredor escuro, e aí me levaram para fora do prédio. Isso durou cerca de meia hora, 40 minutos, tudo isso que eu comentei. Eles me colocaram no porta-mala do carro de polícia e eles exigiram o seguinte, para eu não apanhar mais, que eu ligasse para a última pessoa que tinha acabado de me ligar e falasse que eu estava bem, que era para ela me encontrar, porque eles iam prender ela. Eles pegaram o meu celular, colocaram no meu rosto, já que eu estava algemado, e me obrigaram a dizer exatamente isso. Oi, eu estou bem, venha para cá me encontrar. E eu fiz isso. Felizmente a pessoa não veio no lugar dela um advogado, o Felipe Vorno. Ele chegando lá, viu a situação, perguntou por que eu estava sendo preso e para onde iam me levar. A única coisa que os policiais responderam foi: não te interessa, se vira. E me levaram de lá. Quando eu cheguei na delegacia, preso, algemado, eu fui obrigado novamente a ficar virado de costas para a parede, num canto da delegacia. E as humilhações continuaram até o momento em que chegou uma outra advogada, a advogada Júlia, que está aqui também. E que daí ela... E aí ali eu fiquei aliviado pela primeira vez, assim. Eu até comentei isso pra ela. Ali eu consegui respirar pela primeira vez. Comecei a voltar a mim mesmo. E o policial ainda teve a coragem de dizer na frente do delegado e pra ela que eu tinha sorte de não ter morrido. E quando ela questionou o delegado, pela postura do policial ali na frente dele, dentro da delegacia, o delegado fez assim. E o policial ainda falou assim: você quer minha identificação? Toma. Então, assim, a situação absurda. E aí, teve um segundo momento que eu chorei muito na delegacia. Porque depois que o policial falou isso, eu chorei muito
porque eu me dei conta de quantos não são aqueles que todos os dias morrem por serem a grande maioria da população, por serem negros, serem pobres, serem mulheres, serem homossexuais. E ali na delegacia eu chorei muito, muito por isso, muito pela dura realidade do nosso país. O próprio delegado, depois do meu depoimento, perguntou assim: por que você não falou, logo que você chegou aqui, que você apoiou os policiais? E no meu depoimento eu respondi para ele: eu não respondi porque os policiais estavam do meu lado e eu tenho medo de sair daqui e ser assassinado por eles. E ele perguntou assim: mas por quê? Você tem medo de ser assassinado por eles? Eu falei: porque essa é a realidade do nosso país. É a realidade em que pessoas que tentam denunciar a truculência policial, elas desaparecem. Na verdade, elas aparecem mortas. E ninguém sabe quem matou, ninguém sabe o que aconteceu. E diante de tamanha contradição, né, das versões dos fatos, o próprio delegado já quis de antemão encaminhar o caso para a corregedoria, para analisar se houve supostos abusos dos policiais. E eu estou sendo acusado por algo que eu não fiz. Eu fui preso por algo que eu não fiz. Eu fui preso segundo duas acusações. Uma de que eu tentei, ou de que eu invadi um prédio público, sendo que em nenhum momento eu quis fazer isso, ou eu fiz isso. E também porque eu teria resistido à minha prisão. Sendo que eu acho que quem olha para mim fisicamente percebe se eu resisti ou não, né? Como é que eu poderia ter resistido a 3 policiais armados? Como é que eu poderia ter resistido a ser preso? O que eu quero legalmente? Eu quero o arquivamento do inquérito, mas eu quero algo também que eu acho que não é muita coisa. Eu quero que o Estado reconheça que eu não fiz o que eles estão dizendo que eu fiz. Eu quero um perdão do Estado. Porque eu estou sendo acusado por algo que eu não fiz. No caminho para a delegacia, eu algemado no porta-mala, o policial que me agrediu dizia que eu ia ser preso e que eu ia ficar preso, segundo a lei da FIFA, porque o que eu tinha feito era terrorismo. Só para ir terminando, eu queria dizer o seguinte: eu queria dizer que tudo isso aqui hoje não tem que ser só por mim, não tem que ser por mim. Tudo que eu tenho passado desde ontem, assim, todas as mensagens, todos os apoios, isso não é pelo Murilo, não tem que ser pelo Murilo. Eu acho que tem que ser também pelos metroviários. Eu fui me acorrentar por ele, por você, Camila, pelos demitidos, por todos. Tem que ser pela Cláudia. Eu ia pedir uma salva de palmas também pela Cláudia. Pelo Amarildo, pelo DG, pelo Matheus. Por todos aqueles que estão sendo criminalizados, estão sendo injustiçados ou que desapareceram nesse país. Eu queria agradecer também a todo mundo que está aqui hoje, a essa mesa. Queria agradecer a professora Bia Abramides. Eu nunca conversei com a professora Bia Abramides. Para mim, ela é a professora Bia Abramides. Queria agradecer as suas palavras, queria agradecer a Helena, queria agradecer ao Toninho. Fiquei muito emocionado na fala do Toninho, porque
tanta correria no dia a dia, né? E é muito engraçado. Eu chamei ele aqui na Calorada para falar sobre criminalização dos movimentos sociais. E hoje ele está aqui na mesa falando por mim. É uma loucura. Quero agradecer aos professores aqui presentes, a todo mundo que está aqui nessa mesa. Queria agradecer ao Centro Acadêmico 22 de Agosto, a todos aqueles que estão pensando em 22 de agosto. Queria agradecer a Mel também, queria agradecer ao Coletivo Estopim, queria agradecer